Bom, voltando aqui para o mundo do tablet, né? Depois vocês contam para mim se vocês preferem o modo na lousa ou o modo com slides acompanhados aqui com os recursos do tablet, que talvez ajudem um pouco, tá? Nessa parte da aula, nós vamos estudar o comportamento de circuitos puramente indutivos e capacitivos e resistivos, olhando do ponto de vista da análise fosorial. Nós já comentamos alguns aspectos desse comportamento, mas agora, nessa parte da aula, nós vamos olhar aí do ponto de vista formal da análise fosorial passo a passo. Então, nós estamos aqui num ponto onde nós já vimos que as leis de Kirchhoff de tensão e de corrente no mundo fasorial, elas têm os seus análogos, né? E nós vimos também que nós conseguimos fazer associações de impedâncias e encontrar impedâncias equivalentes, de maneira também análoga aos circuitos puramente resistivos. Então, no caso aqui do desenho do slide, a gente pode imaginar que essa impedância Z1 é, por exemplo, uma resistência, essa impedância Z2 é uma indutância e essa impedância Z3 é uma capacitância. Portanto, nós temos um circuito RLC. Esse circuito RLC vai poder ser expresso por uma impedância equivalente com uma parte imaginária e uma parte real. Apesar de eu ter desenhado essas impedâncias como bipolos individuais, a gente pode imaginar que, na verdade, nós temos coisas extremamente complexas. Então, podemos ter, por exemplo, um resistor em paralelo com um capacitor, o Z2 pode ser um indutor em série com uma capacitância, e o Z3 pode ser algo mais complexo ainda, um indutor com uma capacitância em paralelo com uma resistência, e assim por diante. O resumo da história é que sempre vai ser possível encontrar uma impedância equivalente. E, portanto, essa impedância equivalente vai acabar nos levando para um modelo ou de circuito RL série ou de circuito RC série, porque ao obtermos a impedância equivalente, a gente já vai chegar ou num circuito predominantemente indutivo, onde a reatância indutiva prevalece, ou um circuito predominantemente capacitivo, onde a reatância capacitiva prevalece. Dois destaques que eu quero fazer aqui ainda nesse slide. O primeiro é a questão do sinal negativo aqui na reatância capacitiva. Então, resistência dada em ohms, reatância dada em ohms e impedância dada em ohms, certo? Faz sentido fisicamente a gente falar numa reatância, por exemplo, de menos 4 ohms? A gente tem que ter um bom senso aí nesse caso, certo? Se você me disser simplesmente que você tem num circuito uma reatância de 4 ohms, essa informação é incompleta. Eu preciso saber a natureza dessa reatância, se ela é indutiva ou se ela é capacitiva. Se você me disser que você tem uma reatância de menos 4 ohms, por mais estranheza física que isso possa causar, implicitamente você está me dando a informação que eu preciso, que é a questão de que o circuito tem uma impedância predominantemente capacitiva. Então tomem cuidado, porque em algumas situações, simplesmente dizer que a reatância é de 4 ohms vai gerar dúvidas, vai tornar a resposta incompleta. Então procurem sempre acompanhar a informação do módulo da reatância com a sua natureza. Então tem uma reatância de módulo 4 ohms de natureza indutiva, ou uma reatância de módulo 4 ohms e natureza capacitiva. É a maneira mais completa de se expressar uma reatância, ok? O outro ponto que eu gostaria de destacar é, novamente, a dependência das reatâncias, parte imaginária da impedância, em função da frequência do sinal, ok? E aí vocês podem imaginar, por exemplo, uma situação de um circuito complexo que está sendo alimentado por duas fontes senoidais. Por exemplo, uma com 50 Hz e a outra com 60 Hz. Note que a impedância equivalente que cada fonte vai enxergar, ela é diferente por conta da diferença na frequência.
Então, esse é o típico caso onde a gente percebe o poder do teorema da superposição, porque ele permite que a gente analise o circuito, primeiro do ponto de vista da fonte de 50 Hz, por exemplo, e num segundo momento do ponto de vista da fonte de 60 Hz. Nós fazemos a análise do circuito para ambas as fontes de maneira independente e depois combinamos as respostas para obter uma resposta final. Então, como grande resumo aí, nessa tabela, a gente tem o destaque daquilo que a gente chama de impedância e aquilo que a gente chama de reatância. Note, então, que se temos o J aqui, nós estamos falando da impedância. Se não temos o J, nós estamos falando aí da reatância. E para o resistor, para uma resistência pura, tanto faz, e a parte imaginária da impedância é nula, ok? Até o momento, então, eu foquei na expressão das relações fasoriais V por I dos bipolos na forma retangular. A partir de agora, eu vou dar um foco maior também na expressão retangular, na expressão polar, porque ela vai ser relevante principalmente pelo fato de que quando estamos falando de relações tensão-corrente, estamos falando de operações de multiplicação ou eventualmente de divisão, que são mais convenientes na forma polar dos fasores, ok? Então, para começar esse tipo de análise, a gente vai pensar primeiramente num circuito puramente indutivo, ok? Então, vamos imaginar que nós temos um indutor aqui de indutância L, submetido a uma corrente de natureza senoidal, com módulo I, frequência dada por ômega e fase θ, ok? Bom, o que nós podemos dizer sobre esse cenário, né? Primeiramente, qual é a impedância desse cenário? Então, nós temos uma impedância puramente indutiva. Nesses casos, a gente usa aqui o subscrito L. Nós temos um ZL, que é dado por J ômega L. E nós podemos encontrar a tensão sobre essa indutância, né? Que pela relação fasorial V igual a J ômega L, I fasorial. Então, portanto, nós precisamos desse I fasorial. O I fasorial, ele pode ser obtido pelo módulo dessa corrente, que varia em função do tempo, e pela fase. E aqui eu já estou expressando esse fasor no modo polar, ok? Para obter o V, vai ser mais conveniente, então, eu também transformar essa impedância puramente indutiva na sua forma polar. Para isso, nós vamos usar aí o plano complexo, para entender como que nós obtemos essa notação polar. Portanto, a gente pode lembrar aqui do eixo imaginário, o eixo real. Essa indutância, essa reatância indutiva, né? Ela é um número imaginário puro positivo, que tem como módulo ômega L, então a gente tem aqui uma reatância indutiva de módulo ômega L e fase 90 graus. Portanto, o nosso Z, ele pode ser expresso de maneira polar como sendo ômega L, ângulo 90 graus. Para obter esse V, então, nós temos que V é igual a ômega L, ângulo 90 graus, vezes I, ângulo θ. Logo, teremos que o nosso V é ômega L vezes I, θ, como é uma multiplicação, nós somamos aqui, θ mais 90 graus.
vamos levar esse sinal de volta para o domínio do tempo, né? Então, como fazemos isso? Então, nós vamos ter que V de t, quem é o módulo? Ômega L vezes I, cosseno de ômega t, a frequência do sinal não muda, mais θ mais 90 graus, certo? O que isso diz pra gente sobre o comportamento do circuito? Então, nós podemos plotar a corrente e a tensão também no plano complexo, certo? E isso costuma ser bastante ilustrativo e interessante para análise dos circuitos. Nós estamos falando aqui de um circuito puramente indutivo, mas em breve nós estaremos analisando circuitos que têm parte real e indutiva. Então, a ilustração fasorial, né, o plano fasorial do circuito, sempre ajuda a gente a interpretar questões do seu funcionamento, né? Então, nesse plano complexo, a gente pode imaginar, então, que nós temos ali uma corrente I, de módulo I, né? E que tinha um ângulo θ de fase. Então, essa seria a corrente. E agora nós encontramos uma tensão V, cuja amplitude é ômega L vezes I. E a fase é θ mais 90. Certo? Então, a corrente encontra-se 90 graus atrasada em relação à tensão. Por que nós dizemos atrasada? Isso fica... a gente pode imaginar que, tanto no plano complexo, né? O sentido aí anti-horário como sendo o sentido do crescimento dos ângulos, mas nós podemos olhar isso também do ponto de vista do sinal temporal. Então, apenas passando a limpo toda essa questão, né? Aqui nesse slide a gente repete esse raciocínio, né? Então, saímos aqui da corrente, a transformação da corrente para a notação fasorial, a relação fasorial tensão e corrente para o indutor, essa impedância puramente indutiva sendo expressa como uma notação polar, a multiplicação polar e, finalmente, o resultado dessa tensão fasorial. Quando nós levamos isso para um gráfico em função do tempo, nós vamos ter algo onde nós percebemos que o sinal da tensão sempre chega no seu pico antes do sinal da corrente e que existe uma diferença entre esses picos aqui de 90 graus, né? Lembrando que aí a gente está falando no domínio do tempo e a gente vai estar falando também de radianos. Então, é sempre importante tomar algum cuidado nessa questão de como interpretar os ângulos aí e o tempo, ok? Isso é coisa que com exercícios vocês acabam ficando bastante desenvoltos nessa questão. Então, o grande resumo é que quando temos um circuito puramente indutivo, nós temos a corrente do indutor atrasada em relação à tensão. E isso vai acontecer não apenas no circuito puramente indutivo. Se a gente tiver um circuito com várias resistências, indutâncias e capacitâncias, toda vez que nós estivermos analisando a tensão e a corrente dos indutores, naquele ponto do circuito, nós vamos observar uma corrente atrasada, defasada em relação à tensão, certo? Continuando, então, a mesma linha de raciocínio, a gente pode pensar aí no capacitor, né? Num circuito puramente capacitivo. Então, mais uma vez, a gente vai imaginar aqui... um circuito puramente capacitivo de capacitância C,
E a gente vai imaginar, do ponto de vista da corrente também, uma corrente I de T, da mesma maneira que fizemos anteriormente, cosseno de ômega T mais θ, por exemplo, certo? Agora, a nossa impedância, ela é puramente capacitiva, de natureza menos J, 1 sobre ômega C. Nossa relação tensão-corrente é dada, então, por menos J, 1 sobre ômega C I fasorial. Da mesma maneira que anteriormente, nosso I fasorial vai ser dado por módulo ângulo θ graus. E se nós formos olhar lá para o plano complexo, né, nós vamos ter aí o eixo imaginário e o eixo real. Essa reatância capacitiva, né, aparece como um número puramente imaginário e negativo. Então, 1 sobre ômega C. E temos aqui, então, uma reatância capacitiva que pode ser expressa por um módulo 1 sobre ômega C e fase menos 90 graus. Aplicando a relação tensão-corrente, nós vamos ter então que o V vai ser dado por 1 sobre ômega C, ângulo menos 90, vezes I, ângulo θ. E, portanto, chegamos que I sobre ômega C, ângulo θ, menos 90 graus. Portanto, se nós vamos plotar essas tensões e correntes aí no plano complexo, nós vamos ter uma corrente dada aí por I, ângulo θ, e a tensão, ela surge como algo que é dividido por ômega C, né? Ela tem uma amplitude I sobre ômega C, e ela está 90 graus, a tensão está 90 graus atrasada em relação à corrente, certo? Em outras palavras, a corrente está adiantada em relação à tensão. Então, note que desenhar esses fasores no plano complexo auxilia também a interpretação de como que esses sinais estão no domínio do tempo. Novamente, passando a limpo, né? O que nós vamos ter é que perceberemos que a corrente vai atingir o seu pico antes da tensão. E, portanto, nós temos uma corrente do capacitor adiantada em relação à tensão. Então, essa é a natureza do comportamento de um circuito puramente capacitivo. E, por último, o caso mais simples é o caso do circuito puramente resistivo, né? E a gente percebe claramente que, por ser uma impedância de natureza puramente real, nós não vamos ter alteração de fase. Então, isso já foi comentado, inclusive, na última aula, e nós temos aí tensão e corrente síncronas no tempo, com amplitudes dadas por uma diferença de proporcionalidade. O que eu quero trazer como definição final aqui para vocês? Vocês devem se recordar que lá no início da disciplina, quando nós ainda estávamos estudando as técnicas de análise básica de circuitos, foi definido o conceito de resistência e o seu conceito inverso de condutância, certo? Então, nós tínhamos lá resistência, dada em ohms, e condutância, dada em Siemens, certo? Onde a condutância é 1 sobre R. Nessa aula, nós definimos o conceito de impedância, análogo ao da resistência, certo?
E agora resta nós definirmos o conceito de admitância, definido como o inverso da impedância. E note que interessante, a parte real da admitância é a condutância, é aquilo que nós já havíamos estudado como o inverso da resistência. E a parte imaginária da admitância é aquilo que nós chamamos de susceptância. Ambos os termos também dados em unidades de medida em Siemens. E aí, o último destaque que eu quero fazer na aula é relembrá-los de que lá atrás, quando nós estávamos estudando as técnicas de análise, nós estávamos focando em circuitos puramente resistivos e nós apresentamos e deduzimos algumas notações matriciais e acabamos encontrando lá algo que foi chamado de matriz admitância de nós, né? Que permitia que a gente, inclusive, fizesse uma análise por inspeção do circuito, certo? Então, se nós considerássemos ali, como nós estávamos falando de resistências, nós focamos em condutâncias, certo? Se nós fizéssemos ali a soma das condutâncias conectadas ao késimo nó e o negativo da soma das condutâncias conectando diretamente os nós K e J, nós conseguíamos já obter a matriz que no caso ali era de condutâncias, mas que a gente já chamou de matriz de admitância, certo? Que a gente conseguiria, inclusive, fazer uma análise por inspeção do circuito, né? Então, agora é o momento onde a gente amarra todas essas questões, porque nós podemos novamente aplicar todas aquelas técnicas de análise estudadas no início da disciplina e considerando agora, ao invés de resistências, considerando impedâncias. E, portanto, a gente pode sim imaginar que esse circuito agora, ele tem não mais resistências, mas ele tem impedâncias, certo? Então, nós estamos falando agora de Zs e não mais Rs, certo? Onde esses Zs podem ser circuitos RLC e nós usaremos as mesmas técnicas de equacionamento para analisar esses circuitos, utilizando aí uma álgebra que não é mais real, é uma álgebra complexa, ok? Então, com isso, nós damos toda a base necessária para que vocês continuem as análises de circuitos com bipolos armazenadores de energia.